Hoje nós vamos aprender a fazer a contagem de numerais dentro de uma situação, a quantidade de elementos que compõem um conjunto, né? Que compõem uma situação. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, eu contei do número 10 até o número 20. Então, eu contei do número 10 até o número 20. Se eu escrevi do numeral 10 até o numeral 20, todos eles, quantos numerais eu escrevi? Quantos elementos compõem esse conjunto? Praticamente todo mundo vai responder 10. 10 elementos do 10 até o 20. Porém, não é essa a resposta. A resposta é 11. 11 elementos. 11 numerais. Por que a maioria erra quando diz 10? 10 numerais. Eu contei 10, né? Eu escrevi 10 numerais. São 10 elementos. Porque a pessoa faz subtração normal, né? Ela pega o maior, subtrai o menor e acha o restante, né? Ó, o maior menos o menor, sobram 10, né? Sobram, certo? Restam, né? Mas as pessoas não se atentam que ao fazer a subtração somente, você também retira o elemento menor. Quando eu faço, olha, 20 unidades, tirando 10 unidades, eu estou tirando o 10, eu estou tirando o menor. Quando eu tiro o menor, eu não estou contando esse menor. E no problema dizia que eu estava escrevendo do numeral 10, 10 inclusive, até o numeral 20, 20 inclusive. Então, são 11 elementos e não 10. Então, o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que pegar o maior, subtrair o menor dele, tirar dele. Só que como eu preciso contar esse menor, no final eu tenho que fazer mais um. O que é esse mais um? Mais um elemento que eu tinha tirado, mas eu preciso contá-lo. Quando é que eu vou ter que fazer essa situação? Quando a questão pedir para contar todos os elementos, desde o menor, com ele inclusive, até o maior, todos. Todas as extremidades entram, tá? A menor e a maior extremidade, tá? Então, quando eu tiver que contar todos os elementos, inclusive o primeiro, eu vou ter que fazer a subtração e no final voltar mais um elemento. Por que mais um? Porque esse um representa o menor que foi retirado, tá? Então é o maior menos o menor mais um. Quando esse menor for contado também. As pessoas precisam entender que numa conta de menos, numa subtração, o que a gente faz é retirar uma quantidade de unidades, né? Então, por exemplo, o que é o numeral 20? O numeral 20 nada mais é do que a contagem de 0 até 20. O que é o numeral 10 que eu tirei ali, nessa conta aqui? O que é o 10? 10 é o numeral total de 0 até o próprio 10. Então, quando o 20 tira 10, ele está tirando 10 unidades, todas essas unidades aqui para trás. Então, ele tira de 0 a 10, ele tira tudo. Como o 10 é eliminado, ele precisa retornar como uma unidade. Então, na contagem total, eu tiro o menor e volto com ele como uma unidade retirada, tá? Agora, mais um quando o menor foi retirado e eu precisava contá-lo, né? Na minha quantidade total, ele precisa ser contado, então eu tenho que fazer mais esta unidade que foi retirada. Quando eu digo que o menor e o maior estão fora, por algum motivo no problema, isso é dito, ó, eu dei a escrita do 10 até o 20, tá? Porém, eu quero os elementos que estão entre 10 e 20, no meio. Tudo que estiver no meio, então eu não conto as extremidades. Então, o 10 estaria fora e o 20 também. Neste caso, o que eu faço? Quando eu fiz a subtração aqui, ó, 20 unidades, tiramos 10 unidades, eu tirei de 10 para baixo.
o 20 permaneceu. Então, eu faço mais um quando eu preciso voltar com esse 10 que eu tirei. Quando eu preciso eliminar o 20, na conta de menos, o 10 já foi eliminado. Então, no lugar do mais um, para retirar o 20, eu faço menos um. Então, tudo vai depender do problema que eu tenho para resolver, tá? A subtração normal me dá a diferença, o que restou, o que sobrou, quando eu tiro da unidade menor para baixo, ficando a maior até o limite que eu tirei. Agora, se eu tiver que contar esse menor, eu faço mais um. Porque na subtração eu já tirei o menor. Para contá-lo, eu preciso retornar com essa unidade, então é mais um. Agora, se eu preciso também retirar o maior, então eu vou fazer o maior menos o menor já está fora, né? Já está fora. Aí eu ainda faço menos um para tirar, ó, a extremidade maior. Então, tudo depende do problema que eu tenho para resolver, tá? Então, a primeira coisa é saber quem é o limite menor, quem é o limite maior, fazer a subtração, saber se eles são consecutivos, de quanto em quanto eles estão saltando. Aqui, ao escrever do numeral 10 até o numeral 20, eu vou contar todos os elementos. Então, eles são consecutivos, salto 1, 10, 11, 12, 13. Então, eu não me preocupei com o salto, porque ele está saltando normal. Então, são realmente todos os elementos. Mas, algumas vezes, aparecerão para mim saltos que eu preciso dar diferente de um. Por exemplo, eu quero só os pares ou eu quero só os ímpares. Então, eu quero só a metade dessa quantidade. Só que eu não posso só fazer a metade. Eu tenho que primeiro arrumar o limite menor e o limite maior dentro da característica do problema. Se eu quiser só os ímpares, eu tenho que tirar esse 10, que eu não vou contar mesmo, esse 20 também eu não vou contar, e vou contar do 11 até o 19. Então, eu arrumo o limite menor, arrumo o limite maior dentro da característica do problema e resolvo. No caso aqui seria do 11 ao 19 se eu quisesse somente os ímpares, tá? Então eu faria 19 menos 11. Aí depois eu saltaria de 2 em 2, depois eu faço mais um. Por que eu tenho que saltar de 2 em 2? Porque eu quero só os ímpares. Então eu faria 19 menos 11, ó, 19 menos 11, certo? Faria isso aqui primeiro. Dividido por 2, mais 1, para voltar com esse 11 aqui que estaria de fora, tá? Nessa primeira situação, como eu queria todos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, então eu não me preocupei com o salto, porque eu faria 20 menos 10, que deu 10, dividido por 1, que daria 10, mais 1. Então, quando é consecutivo, assim, pulando de um em um mesmo, a gente nem se preocupa com o salto, porque são todos. Mas quando não são todos, eu preciso saltar conforme o problema. Então, no caso de só os pares ou só os ímpares, eu tenho que dividir por 2. Então, eu arrumo os limites dentro da característica. No caso, eu queria só os ímpares. Então, eu peguei do 11 até o 19, 19 menos 11, ó, tirei o 11. Antes de voltar com ele, eu faço divisão por 2. Aí sim eu faço mais um. Então, vamos lá. Como eu queria só os ímpares, né? Eu quero só os ímpares. Então, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar o limite menor e o limite maior, né? Fazer a subtração normal, o maior menos o menor. Eu sei que eu tirei o menor. Então, ó, 19 menos 11, ficaram 8 elementos. Totais, todos, né? O 12, 13, 14, 15, até o 19. Porque eu tirei o 11, então, de 12 até o 19 estão aqui 8 elementos. Depois eu vou dividir por 2, porque eu não quero todos. 8 dividido por 2, 4. 4 elementos. Agora eu faço o quê? Mais um, ó. Mais um. Quem é esse mais um aqui? Esse mais um é o 11 aqui, ó, o numeral 11, que eu tirei logo no início, ó. Eu tenho que lembrar sempre desse início aí. 4 mais 1, 5. Eu tenho 5 elementos, 5 numerais do 11, contando do 11 até o 19. 11, 13, 15, 17, 19. São 5. 5 elementos. Então, o maior menos o menor dentro da característica do problema era do 10 até o 20, mas como eu queria só os ímpares, eu arrumei os limites, então o 10 não conta mesmo, então eu coloquei 11 para frente.
O último era 20, era par também, eu sei que ele não seria contado, eu já arrumo aqui para baixo o limite. Então, eu sei que é do 11 até o 19. Todos os ímpares. Então, eu vou ter que dividir por 2. E no final, como eu vou subtrair o 11 aqui, que está na contagem, eu coloco mais um, tá? Se fosse só os pares, como é que eu faria? Bom, o limite menor e o limite maior já são pares, então eu deixo como estão. Então, ó, 10 até 20, não é isso? Então, ó, 20 menos 10, olha lá, né? Dividido por 2, porque eu quero tirar os ímpares, quero ficar só com os pares, mais um, tá? Então, neste caso dos ímpares, eu arrumei os limites para ficarem dentro dos ímpares, para contar somente os ímpares. Aqui, como eles já eram pares, eu quero somente os pares, então como os limites estão dentro da característica, eu deixo. Agora, se um deles estivesse fora, eu arrumaria um deles, tá? Então, eu arrumo dentro da característica do problema, o limite menor e o limite maior, faço a subtração, 20, tiro 10, ó, tiro 10 unidades, então ficam 10, tá? Mas eu tenho que lembrar que isso aqui foi tirado, ó, tirei, tá? Então, ficaram 10, 10 elementos, que são quem? Se eu tirei o 10, ficaram de 11, né, até 20. Então, 11, 12, 13, 14, 15, 16, todos até 20. Eu não quero todos, eu quero só os pares. Então, 10 elementos dividido ao meio, para pegar só a metade, eu fiquei com 5. 5 elementos. Mais um, ó, mais um, 6. Eu tenho 6 numerais pares se eu contar do 10 até o 20. Um exemplo um pouco diferente, tá? Então, eu tenho que escrever do numeral 15, 15 inclusive, até o numeral 40. 40 também entra na minha contagem, tá? Então, eu estou numerando algumas portas e eu preciso saber quantas portas eu vou numerar, ou seja, quantos elementos compõem a minha situação. Os números pertencem às portas. Se eu descobrir quantos números são, eu descubro quantas portas são também, né? Cada número é uma porta, cada numeral é uma porta. Então, cada elemento é a porta, é uma porta. Então, vamos lá. Quantas portas eu numerei? Quantos numerais eu utilizei se eu escrevi do numeral 15 até o 40? Então, primeira coisa, 40 menos 15, eu vou descobrir quantos restaram aqui, né? Então, 40, que é o total de unidades, tirando 15, eu estou tirando todos os elementos de 0 a 15. 40 menos 15, 25. Eu tenho 25 portas até agora? Não. Por quê? Porque eu retirei o 15. E 15, gente, não pode ser retirado porque a primeira porta é o numeral 15. O meu numeral 15, ele entra na primeira contagem. O meu numeral 15, ele entra na contagem total. Então, 15 é minha primeira porta, então ela conta. Então, eu tirei a porta inicial, né, a primeira porta, eu tenho que voltar com ela. Então, 25 são do 16 até o 40. Mas como 15 conta, mais um. Aqui eu não usei o salto, por quê? Porque eu teria que fazer 25 dividido por 1, 25, mais 1. Então, como eu já sei que são todos, né, essa numeração aqui ela está consecutiva, saltando de 1 em 1 normal, então eu não me preocupo com o salto, mas eu sei que ele existe, tá? Então, 25 mais 1, 26. Então, eu numerei ao todo 26 portas. Eu utilizei ao todo 26 numerais, 26 elementos, tá? Mas aqui seriam todos, tá? O 15, o 16, o 17, o 18, o 19, o 20, até chegar ao 40, tá? O 40 também, todos. Agora, vamos supor que eu fale assim, dessa contagem aí, os numerais que forem múltiplos de 3 receberão um numeral de uma cor diferente, um numeral dourado, por exemplo, tá? Todos os numerais são pretos, mas os que são múltiplos de 3, eu vou fazer dourado, tá? Eles serão dourados. Então, eu venho aqui e preciso saber quantos numerais dourados eu vou usar para contar essas portas aí. Então, eu venho aqui
e já sei, então, que eu preciso somente dos múltiplos de 3. Então, ó, os múltiplos de 3, tá? Os múltiplos de 3 são dourados. Então, quantos numerais dourados eu vou escrever? Né? Quantas portas terão numerais dourados? Então, eu venho aqui e faço a contagem só dos dourados. Então, vamos lá. Quantos são dentro do limite? 15 até 40. Bom, 15 até 40 eu quero somente os múltiplos de 3. Então, a primeira coisa é arrumar os limites dentro da característica do problema, tá? O 15, ó, vai do 15 até o 40, todos. Os múltiplos de 3 são dourados. Então, eu vou ter que separar o limite menor e o maior dentro da característica aqui dourada, tá? Então, vamos lá. 15 é múltiplo de 3? Sim. Então, o 15 permanece. 40 é múltiplo de 3? Não é. 40 não é múltiplo de 3. Como é que eu sei, gente? Lembra, como que a gente sabe que o número é múltiplo de 3? Ou a gente tem esse numeral na cabeça, ele pertence à família do 3. O que é ser múltiplo de 3? O 3 vai saltando e toda vez que ele salta, né, ele acrescentou aquelas 3 unidades ali, a quantidade total ali é um múltiplo, né? Então, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, né? Então, todos esses numerais pertencem ao 3. Então, eles são múltiplos de 3, tá? Então, eu sei isso de cabeça, quando eles são múltiplos de 3, ou eu tenho aquele macetinho quando eu não tenho na cabeça direto. Lembrando que eu sempre poderia, por exemplo, ó, 40, como é que eu sei que ele é múltiplo ou não de 3? Eu venho aqui, ou eu sei de cabeça, ou eu faço aquela, lembra aquele macetezinho, ó, aquela regrinha? Soma os algarismos do numeral para saber. 4 mais 0, 4 mais 0, 4. Se a soma, né, o resultado aqui, ó, dessa soma aqui dos algarismos do numeral, der um múltiplo de 3, todo ele é múltiplo de 3. Vamos ver se deu certo? 4 mais 0, 4. 4, que é o resultado, é múltiplo de 3? Não. Então, 40 também não é, tá? Então, assim, é muito fácil a gente saber se um numeral é ou não múltiplo de 3. E essa regra só serve para o 3 e para o 9, tá? É a mesma regra. Então, eu somei. Se deu um múltiplo de 3, ele todo, esse numeral todo é múltiplo de 3. Se eu quisesse o 9, a soma teria que dar múltiplo de 9, tá? Então, serve para o 3 e para o 9. Aqui eu quero múltiplo de 3. A soma deu 4. 4 não é múltiplo de 3, tá? 4 não é. Para baixo, qual seria? Seria o 3. Então, eu passei uma unidade, né? Então, eu sei que se eu tirar uma unidade desse 40 aqui, eu sei que vai dar múltiplo de 3. Então, 40 tirando uma unidade, 39. Tá? Lembrando que, claro, qualquer número que eu dividir por 3, eu descubro se ele é ou não múltiplo de 3, tá? Mas se a gente tem um macete, a gente não precisa da resposta, a gente usa o macete que é mais rápido, né? Então, eu vou pegar 40 e dividir por 3. Posso fazer, mas a gente perde tempo. Quem sabe matemática sabe caminhos diferentes e melhores para resolver aquilo ali, né? Eu não preciso da resposta, eu preciso só saber se é ou não é múltiplo de 3. Então, eu faço a regrinha. Somam-se os algarismos e a soma, né, o resultado. Se for múltiplo de 3, aqui no caso, 4, não é. Então, o numeral também não é múltiplo de 3. Mas se a soma desse um múltiplo de 3, o numeral também seria múltiplo de 3, tá? Como aqui deu 4 e para baixo, o primeiro para baixo, né? É o 3, que seria múltiplo de 3. Então, eu sei que se eu tirar uma unidade desse valor aqui, vai dar múltiplo de 3. Então, 39. Só conferindo, 3 mais 9, ó. Tirei aqui, deu 39, certo? Ó. 3 mais 9. 3 mais 9, 12. 12 é um número pequeno, dá para saber. Ah, é múltiplo de 3, beleza. Então, 39 também é. Ai, me deu um branco. Na hora da prova, me deu um branco. Somando novamente, ó. 1 mais 2, 3. Ah lá. Dá para saber que é múltiplo de 3, tá? Então, beleza. Agora que eu arrumei os limites, menor e maior, eu vou executar a conta para fazer o que está pedindo. Somente os múltiplos de 3 são dourados. Então, agora eu vou fazer aquela continha que vocês já aprenderam ali anteriormente. Então, o maior tira o menor, ó, tirou o menor, ó, tirou, tá? Olha lá. O maior tira o menor. 39 menos 15, sobraram 24 elementos, mas sobraram todos eles de 16 para frente, tá? Então, quando eu tiro, ó, 39 tira o 15, ele tá fazendo a contagem de todas as unidades ainda, tá? Então, sobraram 24 elementos
ao todo mesmo. O 16, o 17, o 18, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23, até o 39, inclusive o 39, tá? Mas o 15 foi tirado. Se eu fizer mais um agora para retornar com o 15, eu vou contar também os que não são múltiplos de 3, porque lembra, ó, o 16, o 17, aí o 18, aí o 19, o 20, tá? Então não pode. Então, antes de voltar com o 15, eu vou pegar esses 24 elementos ao todo e dividir por 3. Por que dividir por 3? Porque eu quero somente os múltiplos de 3. Como o primeiro já é múltiplo de 3, ao saltar de 3 em 3, todos serão múltiplos de 3, tá? Então, por isso que o meu limite está arrumado, para dar certo. Então, 24 ao todo, dividido de 3 em 3, sobram 8 elementos. 8 elementos, né? Mas como eu tinha tirado 15, eu tenho que contá-lo também. Então, mais um. 9 elementos. Então, dentro desse limite 15 até 40, eu tenho 9 elementos que são múltiplos de 3. E esses 9 serão numerais dourados. Quais seriam esses numerais? Só para a gente ter certeza que deu certo, né? Para vocês entenderem que isso dá certo. Então, é o 15, que é o primeiro, depois é o 18, depois é o 21, depois é o 24, depois é o 27, daí temos o 30, o 33, o 36 e o 39. Aí, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos são múltiplos de 3. Agora, se o numeral é pequeno, eu posso fazer logo a contagem direta? Sim, porque olha só, eu escrevi os numerais aqui, ó, 15, 18, 21, né, até 39. Eu sei que esses são múltiplos de 3. Depois eu contei, achei o 9. Pode fazer? Pode, quando o número é pequeno, o número às vezes é tão pequeno que é mais fácil, né, contá-lo direto do que fazer propriamente a conta. Mas eu tenho que saber fazer a conta, primeiro, porque algumas vezes me pedem para mostrar a operação que é necessário para encontrar essa resposta, tá? Segundo, porque a gente trabalha também com números grandes. Então, como é que eu vou escrever uma quantidade enorme de numerais, podendo errar também essa quantidade, né? Porque na hora da pressa, provas tem limite de tempo, principalmente concursos, são muitas questões de níveis assim mais altos, né? Então, assim, como é que eu faço com nível alto de prova? Como é que eu faço para conseguir contar tanta coisa, não errar, não atropelar, não esquecer alguma coisa, né? Então, eu tenho a conta, tá? Então, se eu aprendo a fazer a conta, eu uso para qualquer situação. Quer ver? Vou dar até um exemplo aqui de um número bem pequenininho, para a gente ter certeza disso, ó. Eu vou contar, eu vou escrever do numeral 5 até o 8. Contando do 5 até o 8, todos, tá? O 5 e o 8 entram na contagem. Então, ó, 5, 6, 7, 8. Fácil, né? Ó, 1, 2, 3, 4. São 4 elementos, são 4 numerais escritos, tá? Agora, se eu tiver que mostrar essa conta, provar que é isso mesmo, então como é que eu faria? Então, olha só. O maior, quem é o maior? O 8, porque eu quero todos, né? O maior menos o menor. Olha lá. 8 menos 5, tá? Dividido por 1, que não precisa, porque são todos, né? São consecutivos, pula de 1 em 1. Então, mas seria dividido por 1, aí mais 1 para voltar com o 5 tem que contar, tá? Então, 8 menos 5, 3. Mais 1, 4. 4 elementos, tá? Então, provei que é verdade, ó. 1, 2, 3, 4. O 5, o 6, o 7 e o 8, tá? Para fixar bem, agora que vocês entenderam como que é o raciocínio, eu preciso que vocês sempre se lembrem que o que é para fazer, tá? Então, o maior menos o menor, dividido pelo salto, mais 1, para retornar com o menor, né? Então, como é que a gente pode escrever isso aqui para sempre lembrar, né? Quantidade é igual limite maior, que é o numeral maior, menos o limite menor. Limite são as extremidades, tá? É o numeral maior e o numeral menor que eu tenho que contar, dentro da característica do problema, tá, gente? Então, nem sempre é o numeral que me foi dado, é o numeral que eu tenho que deixá-lo dentro da característica, tá? Então, o maior menos o menor, dividido pelo salto, esse é o salto. São todos? Então, eu nem me preocupo, que seria dividir por 1.
Ah, mas eu quero só a metade? Eu tenho que dividir por 2. O resultado dividido por 2 aqui. Ah, eu quero somente os múltiplos de 3. Eu tenho que dividir por 3. Os números estão saltando de 10 em 10. Eu tenho que dividir por 10. Eu tenho que achar o salto, né? De quanto em quanto esses numerais estão pulando para saltar de acordo com a característica do problema. Aí no final, mais 1. Quem é esse mais 1? Esse mais 1 é o limite menor que foi retirado, ok? Limite menor foi retirado. Para voltar com ele no final, eu faço mais 1. Quando eu arrumo os limites dentro da característica do problema, vejam que quando eu saltar, o limite menor, como vai estar arrumado, todo o resultado fica dentro da característica, tá? Aí no final eu volto com o menor, que seria mais um elemento que foi retirado, eu tenho que voltar com ele, ok? Vamos usar a mesma questão, né? O mesmo exemplo que eu dei do 15 até o 40. Ó, do 15 até o 40. Então, ó, do 15 até o 40, eu quero todos. Não, agora eu não quero todos. Eu já fiz todos, eu já fiz somente os múltiplos de 3. Agora eu quero os múltiplos de 5, tá? Eu quero os numerais do 15 até o 40 que sejam múltiplos de 5. Então, são todos? Não. Porque, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até o 40. Todos são múltiplos de 5? Não. O que é ser múltiplo de 5? É pular, é o resultado pulando de 5 em 5. E eu sei que para ser da família do 5, todos terminam em 0 ou 5. Se o numeral terminar em 0 ou 5, eu sei que ele é da família do 5, então ele é múltiplo de 5, tá? Então a primeira coisa é arrumar os limites dentro da característica. Vamos lá. 15 é múltiplo de 5? Sim, então eu vou deixar do jeitinho que está. 40 é múltiplo de 5? Sim, eu sei, ó, terminou em 0. Sim, é múltiplo de 5. Aí eu não sei de jeito nenhum. 5 é muito fácil. Se terminou em 0 ou 5, com certeza é múltiplo de 5, tá? Agora, tô na dúvida, é um outro múltiplo. Aí, uma das opções é fazer conta de dividir, mas se a gente sabe a regrinha, os macetezinhos, né? A gente não precisa perder tempo fazendo a conta de dividir, tá? Quando a gente faz a conta de dividir, se der resto zero, ou seja, não sobrar nenhuma unidade ao ser dividido, então o numeral pertence àquele divisor, ele é múltiplo dele, tá? Mas a gente tem regrinhas que nos ajudam. No caso do 5, se o numeral terminar em 5 ou 0, né, 0 ou 5, ele com certeza será múltiplo de 5, tá? Bom, agora que eu vi que o meu limite menor é o 15, o meu limite maior é o 40, eu vou fazer a continha. Como é que ela é? O limite maior menos o limite menor, o maior menos o menor, né? Ó, maior menos o menor, dá quanto aqui? 25. Lembrando que, ó, o maior tira o maior menos o menor, dividido pelo salto, mais 1 para voltar com o menor que eu retirei, tá? Então, o maior menos o menor, 25. Dividido pelo salto, eu preciso saltar aqui? Preciso saltar de 5 em 5. Então, dividido por 5, depois mais 1 para voltar com esse 15, tá? 25 dividido por 5 são 5 elementos. Mais 1 para retornar com o 15, que também é contado, são 6 elementos. Então, 6 numerais são múltiplos de 5 se eu contar do 15 até o 40, ok? Aí para provar, né, para ficar bem fixo na cabeça, né, só para vocês terem certeza que dá certo, então eu disse que 6 elementos são múltiplos de 5 se eu contar do 15 até o 40. Todos eles, o 15 e o 40 entram na contagem, tá? Então vamos lá. 15 é o primeiro, depois é o 20, daí é o 25, o 30, o 35 e o 40. Aí eu venho aqui, são todos os elementos múltiplos de 5, do 15 até o 40. Vamos ver quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos.